Olá, amigos do EmpireCast, tudo bem? Estamos aqui nos estúdios da Pai9, mais uma vez, muito feliz por essa nova oportunidade que Deus nos dá de começar um programa. Estamos aqui com Cleiton Magalhães, Diego Henrique Gama e o nosso super convidado de hoje, Moisés Fernando da Silva. Presente. Olha só, Cleiton, para seguir a gente, como é que o pessoal faz? Já fala pra gente aí. Siga os nossos canais de comunicação: Spotify, YouTube, Instagram, TikTok e futuramente, se o Diego resolver trabalhar, Twitter. Vamos tá? criar. Então, tem TikTok também? Entra Temos. lá, entra lá no nosso canal, dá o joinha lá, aperta no joinha, comenta, compartilha e presenteie seus amigos com esse programa, porque é um programa voltado para quem consome imóveis, para quem quer consumir imóvel e para o corretor de imóvel, para a construtora, para o incorporador, para todo mundo. Pro mercado imobiliário. Para o mercado imobiliário em geral. Diego Henrique Gama, suas saudações. Você estava por onde essa semana? Rapaz, Você tá fazendo o quê? Em Roraima. Acabei de chegar, vindo quase que do aeroporto para cá. A gente foi inaugurar o Cresce de Roraima, né? Nós somos 26 conselhos, né, instituídos com sede própria, e a gente tem aí o último, que está por implementar a sede, já tem instituído legalmente, é o Cresce do Amapá, será a nossa última missão. O Roraima deixará de ser o caçula, e o Amapá será o próximo a ser instituído, então essa gestão a gente vai implementar a segunda sede de conselho, e aí estaremos presentes no Brasil inteiro, com sede própria, né? Tava lá. Cleiton Magalhães, semana de adrenalina, lançamento imobiliário. Rapaz, ontem nós participamos de no meu caso, eu relembrei, né, os lançamentos, os meeting, né, de lançamento imobiliário, e a Brasal lançou ontem o Nexo 710 no bairro Noroeste, que, como o Diego diz, é um projeto disruptivo, Aí. arquitetonicamente falando. É incrível. Eu achei legal também os Melhores do Mundo aí. Um abraço, Melhores do Mundo. A gente vai marcar vocês aqui nos comentários. Eles falaram assim sobre muitos temas, né? E dentre eles foi muito legal, foi divertido. Foi um programa muito bacana. Foi maravilhoso. E lançamento é algo que, nossa, mexe comigo. Eu sou apaixonado por E aí o que acontece? A gente ganha muito dinheiro, né? E aí. E às vezes a gente não ganha nada, né? E às vezes o cara, pô, né? Fiquei rico numa venda, né, Diego? O nosso amigo. Já ficou rico com a venda, Diego? Olha, aí depois, ficar rico é relativo. E depois, né, caiu a realidade. Não, você já ficou rico uma vez, assim, ganhou dinheiro, falou assim, ficou rico. Dormir rico e acordar. Né? Aí de repente dormir você gastou. com a expectativa de ficar rico. O Guto Baúti fala o seguinte: que tem a síndrome do corretor remunerado. O cara vendeu lá, por exemplo, um apartamento de 300 metros no Noroeste. Ele ganha entre 90 a 100 mil reais de comissão, né? Sim. Aí ele tá rico. Tá rico. Mas e aí, um mês depois, meu amigo, ele viaja pra Dubai. Já compra passagem pra Dubai. É complicado, mas assim, difícil, né? E aí, a importância da gente convidar uma pessoa como o Moisés para estar aqui com a gente, sabe? O Moisés, para mim, eu gosto de dizer que o EmpireCast ele traz oportunidades muito grandes. Eu acho que a emoção que eu sinto em ter o Moisés aqui com a gente hoje é a mesma que você sente quando trouxe o Ítalo. Legal, né? Que bom. Que o Ítalo é um camarada que é investidor e tudo mais, enfim, em várias plataformas aí de investimento. Mas é um irmão, né? Uma pessoa que você tem uma admiração muito grande, uma pessoa que foi padrinho de seu casamento como eu fui. Então, quer dizer, o Moisés é um... eu não fui convidado nem pro casamento dele. Nessa época... Eu não guardei mágoa, não. Né? Você já perdoou o Diego? Já, acho que você vai fazer um exercício. Mas aí, o Moisés é, pra mim, um irmão que Deus me deu nessa vida. Ele sabe muito bem disso. As nossas famílias se curtem muito. Os meus filhos chamam o Moisés e a Dete, que é a esposa dele, como tios. E eles agem como se eles fossem tios de sangue mesmo. A forma como eles se relacionam, a forma como eles chamam a atenção dos meus filhos, como os meus filhos respeitam, é uma coisa assim muito próxima. E a vida, ela traz muitas oportunidades pra gente. E o Moisés não mora em Brasília. O Moisés mora em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Um lugar bonito, né? Um lugar lindo. Maravilhoso. Um lugar maravilhoso. É grande lá. Viu? E aí a gente tem a oportunidade de, às vezes, ir lá. Ele tem a oportunidade de, às vezes, estar aqui conosco. Hoje é uma delas. E eu acho que o Moisés ele é uma referência na minha vida. E eu acho que ele tem muito a contribuir com esse tema, sabe, Cleiton? Qual tema? Equilíbrio financeiro. Opa! Como que a gente pode saber dosar a nossa vida? Como que a gente pode saber ter uma vida equilibrada, uma vida ponderada? Moisés,
dê sua saudação aí, meu amigo, para a turma do Imparicast e para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, enfim, isso aí. Muito boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, obrigado Éder, obrigado Diego, obrigado Cleiton. Antes de mais nada, gente, quando eu comecei a ouvir aqui, corretor, o cara aí é chefe supremo da corte, né? Lançamento de produto ontem da Brasal, com os melhores do mundo, eu pensei, cara, eu tô no rumo errado. O que eu tô fazendo da minha vida? O que os caras me chamaram aqui, né? Eu tô me sentindo assim um dia de inclusão social. A inclusão social. Chamaram um gordo, que não é daqui, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Para falar sobre finanças. Da mesma forma como o Éder disse, o Éder para nossa família, família. Isso é o mais importante. Que nem irmão. Irmãos, tu tens aqueles, né, o Cleiton, que são de sangue, aqueles que tu pôde escolher durante a vida. E o Éder é um desses irmãos que a gente teve o privilégio de escolher eu tive durante esse a vida. privilégio, graças E a o Deus. Cleiton também é assim, e o Diego também é assim. Então aqui estamos em família. em que estamos em família, né? Então, Mas gostei dos 90 mil de comissão que falaram ali. Eu não ia para Dubai, eu ia fazer outra coisa com dinheiro. Esse é o vídeo de você, cara. Essa é a grande questão, Pois né? olha só. Eu estava esses dias... Por que tu é importante? Muito importante. Eu estava esses dias com um cliente e ele é da área da medicina, servidor público, a esposa é servidora também. Duas rendas muito boas, mas que não conhecem o Moisés. Eles não conseguiram fazer uma composição, né? Uma composição para pagar um sinal. Sendo mais específico, não tinha recurso para um sinal de negócio. Para um sinal de negócio, mas não porque eles não ganham bem. Não, e detalhe... Olha o gancho, eles... não ganham bem. Eles ganham bem. Ganham bem. Eles não ganham bem. Eles ganham bem. Tá. A questão é que muitas vezes foge a mão, sabe? E aí eles não conseguiram. E eu fiquei frustrado. Porque você olha duas pessoas incríveis, inteligentes e tudo, mas às vezes por um descaminho, no meio do caminho, perdeu a mão um pouco, ele não conseguiu repor. E Moisés, o que é planejamento financeiro? Acho que a primeira coisa você tem que me apresentar, né? As pessoas vão me assistir, tá? Quem é esse cara? Tá aí. Fala de você. Momento. Olha, eu não tenho culpa, o apresentador é o Éder. Não é ele, né? Ele que Se você quiser me seguir, ele que fala. Meu Instagram é Moisés Silva NH. Eu sou da família Silva, que nem o Éder, mas o Éder não usa, só usa o Knifner. Mas bonito, né? Não, o Silva, Ayrton Senna da Silva, e paramos por aqui. Não, pronto. Paramos por... Mas você veja, Moisés. Esqueçamos o resto da família Silva, o Éder, por favor. E eu sou testemunha mesmo, né? Porque assim, eu falava, mas Éder, Éder Kniffer da Silva. É Nipfer ou Kniffer? Aí, o Juscelino Kubitschek, né? Ostentava aí o Kubitschek e tal. Quando ele descobriu que as raízes eram um nome tão da Silva quanto o nosso da Silva, que aí ele falou, não, tá bom. Não, agora olha só, ontem lá no meeting na Brasal, né? Tinha uma loura quase da minha altura lá nos recepcionando. Aí ela tava lendo o nome de todo mundo, né? Aí ela, qual o nome do senhor? Eu falei, Éder Nipfar da Silva. Nipfar. Ela, sobrenome é o quê? Eu falei, alemão. Ela começou a olhar pra minha cara querendo rir. Eu falei, não ria. Não ria. Acho que é um alemão. Olha a discriminação. Alemão nascido no continente africano, né? Mas tudo bem. Pois é, ué. Então, mas assim, nós somos nesse Brasil maravilhoso aí, e o sobrenome é só um detalhe. Isso mas aí. Voltando àquele assunto que tu falaste aí, vocês dois da entrada desse imóvel, que eles não tinham esse sinal, a gente tem que conceituar algumas coisas, né? Primeiro, o que é ganhar bem. Por exemplo, eu sempre ganhei bem, desde o meu primeiro trabalho. Ganhava um salário mínimo, eu ganhava bem. Eu tinha dinheiro para andar de bicicleta, eu andava de bicicleta. Não comprava carro, não tinha condições. Então, a matemática, ela não é muito difícil na vida da gente, né? E uma coisa que é indispensável, que tu falaste muito bem, Adriano, uma coisa chamada planejamento. Aliás, tem uma frase sobre planejamento que eu acho fantástica, que é a de Abraham Lincoln, que ele dizia assim: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, 6 eu afiaria o machado. Perfeito. Ou seja, me preparei para aquilo.
E muitas vezes na vida da gente o que falta é planejamento e disciplina. Planejamento financeiro a gente aprende dentro de casa. E é uma pena que isso não se aprende na escola também. Ok? Devia ter lá português, matemática, ciências, planejamento financeiro. Por quê? Porque nós, como no exemplo que deram aqui, o cara ganhou 90 mil, nesse exemplo de uma comissão. Eu tenho amigos e clientes corretores também. Um estava muito feliz, ele ganhou quase 300 mil reais numa transação enorme. Ele reduziu a comissão para ficar em quase 300 mil. Só que é o seguinte, ok, e quanto tu ganhou, meu amigo, nos últimos 12 meses? Foi 300 todo mês? Foi 90 todo mês? Quanto custa a tua vida? Quanto tu te custa, Cleiton, a tua família, né? Quanto é que ela te custa por mês? Eu sempre digo para os meus clientes, e quando falo agora de mim, eu sou formado em técnico em contabilidade, tá? Depois por onde? disso, Você formou onde? Qual instituição? eu formei com muito orgulho no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, Que bacana. o famoso IACS, em Taquara. Colégio lindo lá no pé da Serra Gaúcha, não é isso? Exatamente, que este ano está completando 95 anos, inclusive trocaram a data para dia 11 de novembro, não poderei estar, porque dia 11 de novembro estarei aqui novamente em Taguatinga, num outro convite do Éder. E depois disso, com 20 anos, eu resolvi colocar um escritório de contabilidade. 3 anos trabalhei com um escritório e adquiri um sócio. E nós conversamos entre nós, né? 2 fazendo ciências contábeis. Tu já viu um time com 2 goleiros ou com 2 centroavantes? Não dá muito certo, né? Então ele migrou para ciências contábeis e eu migrei para administração de empresas e ele ficou nas ciências contábeis. Nós temos um escritório já em sociedade há 30 anos, mas o escritório eu tenho há 33 anos. É uma empresa muito bem estruturada lá em Novo Hamburgo, chamado .com. .com Soluções Contábeis. Que bacana. .com escrito? Escrito, por extenso. .com. Bacana. Porque nós não somos guarda-livros. Eu sempre digo lá no escritório para meus funcionários que nós não fazemos operação macaco aqui. Operação macaco, o macaco pega uma banana aqui, põe para cá, banana aqui, põe para cá, para colocar numa caixinha, mas daqui um pouquinho tu tira a caixinha e continua colocando a banana, não sabe por que ele está fazendo isso. Então a gente não faz operação macaco lá, e eu tenho uma frase que é muito particular minha, todos os amigos conhecem, que eu digo que ler não dói. Leia tudo. Aliás, tem um escritor argentino, o cara que fez as tirinhas da Mafalda. Para quem... Mafalda é uma boneca que é o símbolo da Argentina, né? Exatamente. Santelmo. Sim, Santelmo. Santelmo. Eu tive, inclusive, lá em Santelmo. Muito Eu tirei aquela foto. Maravilhoso. E aquela frase famosa dele, não ler é muito perigoso, porque te obriga a acreditar no que os outros te dizem. Exatamente. Depois disso, de administração, eu fui fazer um MBA em controle de finanças. Tenho especialização em comércio exterior e também em direito tributário, que eu sou apaixonado por isso. Direito Espetacular. tributário, fantástico. Direito tributário. E voltando agora às finanças, o nosso grande problema é de planejamento, ou seja, a pessoa não sabe quanto se custa. Eu digo para todo mundo, cara, qual é o teu capital operativo? Qual é o teu capital operativo, meu amigo? O que é isso, cara? Capital operativo, eu digo o seguinte... tu vai somar tudo que tu gasta no mês. Tu tem o condomínio, teu apartamento, aluguel tu não paga porque eu sei que tu é corretor, tu é rico, né, cara? Então tu, com certeza... A carteira é gigante mesmo, tem Pois muito imóvel. Então, tu vai pegar o condomínio, água, luz, telefone, combustível, alimentação, educação dos filhos, cabeleira da esposa, sei lá, quanto mais tu investe lá, né? Pra manter ela em casa, né? Não. E quando o cara... Vou pagar o cabelo da esposa pra quê, O moço? Cleiton é casado com a Santa Isis. Santa Isis. porque eu uma fiquei mulher sabendo que... Misericórdia. Agora, se ela cuida dela, ela que gasta o dinheiro dela. Eu invisto em mim, ela investe. Eu tenho que fazer esse investimento? Mais um problema. Mais um problema. Por isso que eu provoquei essa pergunta pra ti. Por quê? Porque quando foi capital operativo, quanto é que custa a tua operação da família do Cleiton?
Aí é família. Exatamente, entendi. a família do Cleiton. A família Aí, do Cleiton, ela olha aí. custa... Gente, a família do Olha Cleiton aí. custa, digamos, R$5.000 por mês. Qual é o capital operativo que tens que ter? Pelo menos R$5.000 quando começar o mês. Para não depender da comissão do mês anterior. Aliás, vamos ser sinceros, gente. E fala para você que está nos assistindo. Se você que está nos assistindo, você trabalha com carteira de trabalho assinada, famoso seletista, Seletista. tu tens que ter uma reserva de pelo menos 6 meses do teu salário. Porque vai que tu seja demitido, tu tens uma reserva de 6 meses para tu conseguir administrar tua vida até conseguir um novo trabalho. Falou muito nisso na pandemia, né? Essa pandemia Muito. tocou-se muito nesse assunto. Exatamente. na pandemia. Agora, para nós aqui que não somos seletistas, que temos uma coisa chamada renda variável, Sim. né? Eu tenho que pegar a minha média de ganhos dos últimos 12 meses, somei os 12 meses, dividi por 12, digamos que deu um valor 10 mil por mês. Eu tenho que ter guardado pelo menos 12 meses. Então, 120 mil reais, porque se der um problema, se eu parar de vender, se entrar uma pandemia, quem sonhou com pandemia? quer Doença. fechar tudo. Doença. cara, Eu tenho que ter pelo menos um ano para conseguir me reestruturar. Eu quero mudar de carreira. tá, mas vamos supor, a gente está falando aí de uma situação assim, vamos lá. Muito se falou na inclusão da matéria nas escolas públicas. Uhum. Aqui nós temos uma regra pontual. Nós não falamos de política e não comentamos religião aqui. Então a gente não vai partir para isso. Mas são entendimentos e pensamentos diferentes. Nas escolas querem implantar a matéria planejamento financeiro. E existem muitas pessoas que combatem isso, porque, poxa, é fácil você dizer que eu tenho que guardar 12. Mas qual é o caminho para que eu consiga fazer isso? Eu que recebo um salário mínimo por mês, entendeu? Eu recebo um salário mínimo Vamos por lá. mês, meu marido, um salário mínimo por mês, são 3 filhos, entendeu? Então é preciso ensinar a receita do bolo. Primeira coisa, não se compare. Não se Sim. compare. Sim. Eu não sei a idade de vocês, mas... Mas você entendeu o meu ponto de vista? Eu né? entendi Quero perfeitamente. esclarecer a pessoa que está assistindo Vamos ali. lá. Essa matemática, como é que ele consegue fazer isso desde você sempre ganhou bem, eu sempre ganhei bem. Eu entendi isso, muito legal. Eu sempre ganhei bem, ganhava o salário mínimo. E andava de bicicleta, porque eu podia comprar uma bicicleta. Exato, Então, aí exatamente. vamos trabalhar nessa. Vamos ampliar isso aí. Digamos, vamos começar assim. O Diego, né, é casado, tem filhos, Diego? Tem uma filha. Tem uma filha. A linda Laura. Maravilha. Puxou pela mãe, com certeza. Com certeza, isso aí você não tem Não nem temos dúvida. dúvida, né? Não tem. Então, a primeira coisa, o Diego ele montou ali, o custo dele mês é 5 mil, ok? Só que tem uma coisa, gente, não existe sociedade em que cada sócio sai gastando para cada lado sem se conversar e sem se planejar nada quanto a isso. Casamento também é sociedade, Sim. tá? A maior delas, né? Por exemplo, eu casei com 31 anos. Quando eu casei, eu já tinha casa própria, carro, Com a Santa Dete. santa e linda Dete. Isso aí. Meu amor, tu vai assistir isso aí, tu sabe que, tá? Beleza. Sabe qual é que foi uma das coisas mais difíceis pra mim? Esse é o sinal? Esse é o sinal. Você... Uma garantia Tá, que entendi. a Tá minha bom. mulher sempre fala, manda um recado, traz um Entendi. presente, Tá bom. né? Pode Porque é botar prudente. Pode botar Para ter os dentes permanecendo na boca. Pode E uma das coisas mais difíceis para mim no início de casamento, por exemplo, foi lembrar que antes de comprar alguma coisa eu tinha alguém com quem conversar sobre isso. Sim. Porque eu já casei com 31 para 32, empresário, né? Vida, quem sabe, resolvida. Então, isso foi um grande aprendizado e desafio. Meu Deus, é um desafio. Vou comprar tal coisa. Poxa, tenho que conversar com a minha esposa primeiro. As famílias, tu falou uma coisa, na tua família, por exemplo, ela vai pagar as contas dela e eu vou pagar as minhas contas. Isso. Perfeito. E as contas Em da casa? termos, pelo seguinte, vou chegar lá. Se vocês não fazem um planejamento familiar, digamos que a tua esposa ganha 1.000 e tu ganha 1.000 por mês. A tua despesa total da casa é 500. 250 tu paga e 250 ela paga.
Ok, e quanto vocês guardam, cada um de vocês, para a troca do carro, para os sonhos de vocês? Vocês guardam alguma coisa? Tem um planejamento? O ano que vem o meu sonho, usar o exemplo, é ir para Dubai. Não tem problema nenhum, cara. A distância do sonho para a realidade é uma data. Só que para chegar nessa data e chegar nesse local, eu tenho que ter um planejamento. Como eu chegarei lá? É a mesma coisa. Digamos, o Diego está com 35 anos. Ele é advogado. Eu vou fazer um mestrado e um doutorado. Show de bola. O que tu está fazendo por isso, Diego? Não, eu vou fazer. Quando tu vai fazer? Tu já prestou prova para o teu mestrado? Tu quer fazer mestrado em quê? Ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas, Moisés, se não planejar. Você tá dizendo então aqui para nós, que o público, para o ouvinte, que é impossível um casal prosperar se eles não juntarem os contra-cheques, é isso? É mais ou menos isso? É impossível. Cleiton, deixa eu dar uma perspectiva. E aí, assim, muito obrigado, Moisés, pela posição muito lúcida. Eu acho que a gente tem que ter essa objetividade mesmo, quase que matemática, né? Nós advogados corretores, advogados temos essa dificuldade de ser um pouco mais pragmático, que a gente precisa, sim, da contabilidade no mundo. Os números são fundamentais, né? Porque eu acredito que a ciência, ela vem de Deus, né? Assim, para quem tem sem crédito. Dúvida. Então, e os números, eles são de Deus, né? E às vezes nós, do direito e tal, a gente floreia muito. Eu penso que a questão do planejamento, ela precede a um aspecto existencial, sabe? Eu acho que as pessoas, elas precisam entender primeiro quem elas são, lidar com os seus próprios sentimentos, sabe? Porque quando você fala de dinheiro, parece assim, que é muito fácil. Vou deixar aqui uma parte do orçamento, eu vou separar. Mas o gasto, o desejo, ele é o sentimento. As pessoas não gastam apenas porque querem gastar. Existe um sentimento, existe uma vida que precisa tratar. Para isso existem psicólogos também. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente quer tratar um problema pela consequência dele e não a causa. Eu posso usar o teu exemplo? Tu tá usando uma camisa que tem um jacaré. Sim. Você tá vendo aí, né? Também conhecido por Lacoste. Aí tu falou em desejo. Nós temos uma dificuldade na mente da gente de conseguir dividir o que é desejo e necessidade. Exato. Tá? Então, vocês citaram um casal muito bem remunerado, muito bem concursado, empregado, que não conseguiram reunir um valor que nem, pelo jeito, nem era tão grande para conseguir dar um sinal no imóvel, ok? Maravilha. Mas se você for pesquisar esse casal um pouco mais a fundo, você vai descobrir, por exemplo, que quando ele precisa comprar uma camisa, ou ela... Porque ele não pensa. Ele não pensa, ele vai e compra. A necessidade dele é comprar uma camisa. Agora ele vai lá e paga R$1.500 numa camisa. A minha necessidade é ter um terno. Preciso de um terno para trabalhar, para entrar no Congresso Nacional, por exemplo. Precisa entrar de terno. Não sei se ainda precisa. Quando eu fui, sim, quando precisava. Continua, né? Maravilha. Diego? Eu acho que nos tribunais superiores, com certeza. Agora, Aí você vai fazer o quê? Eu vou lá na Hermenegildo Zenga e vou gastar R$10.000 num terno. Isso é um desejo. Necessidade é uma coisa diferente. Então tu tem que adequar a tua necessidade, até que ponto tu consegue. O exemplo que eu uso, eu sempre que gordo fala sobre comida. Né? Eu tenho necessidade de comer uma proteína todos os dias, no meu almoço. Ok, legal. Qual é o meu desejo? Eu queria comer picanha todo dia. Eu não sei quanto é que custa 1 quilo de picanha aqui na região de vocês. Tá caindo. No Rio Grande do Sul ela não tá caindo, tá? Eu acho que não chegou... Vamos lá, continua, vai. Vamos lá. Continua. Tá lá entre 89, 100 reais, né? Que para um humilde contador é caro. Quem sabe para os corretores não seja algo caro, tá? Continua sendo, mas, né? Dependendo do ponto de vista, continua, pois é, né? Vamos lá. Mas a minha necessidade não é meu desejo de comer picanha todo dia. Agora tu imagina tu pagando 90 reais por quilo de picanha todo dia. Tu tem uma família com 4 pessoas, né? Mas só um pouquinho. Mas ovos também são proteína. Sim. Frango também é proteína. Uma carne de segunda também é proteína, entendeu a diferença em desejo e necessidade? E o mundo seria muito chato, né, se você comesse somente carne o tempo inteiro, né?
Também. A gente vai ter no próximo programa aqui até uma pessoa que trabalha com isso, que a gente vai entrar nesse assunto, mas a gente ainda não respondeu aquela pergunta. Cleito, deixa se eu o casal necessariamente... Vou responder para você. Eu vou só trazer a minha perspectiva, porque isso, assim, eu tive que aprender isso. Eu acho que, como você disse, algumas coisas na vida a gente não aprende na escola. Por exemplo, um dos maiores ativos da humanidade hoje é a inteligência emocional, que o Moisés está falando de uma forma indireta, mas as pessoas querem tratar o problema do dinheiro sem tratar as causas que levam a pessoa a comprar. Às vezes a pessoa tem uma certa insegurança e ele quer se autoafirmar através da aquisição. Às vezes ele tem uma série de outros problemas. Falta de disciplina. De disciplina, uma série de outras questões que a gente acaba não aprendendo a lidar com os nossos próprios sentimentos desde cedo. E isso é traduzido em comportamentos reiterados. Eu posso falar que eu vim assim, eu brinco que se hoje eu sou pobre eu nem sei o que eu era, né? A brincadeira é que a gente veio de uma estrutura familiar muito desprovida de recursos. Eu não diria humilde, é desprovida de recursos financeiros mesmo. E é muito difícil quando se fala de sobrevivência, né? Para você falar em planejamento futuro, quando é óbvio que dá para fazer, mas é um pouco desafiador, é muito mais desafiador porque você está falando do existencial. Aí quando você começa a romper a barreira do existencial, aí você vai tendo possibilidades. Eu assisti a um filme, que eu não me recordo o nome agora, e era de um chefe de cozinha, ele dizia o seguinte, olha, as pessoas comuns, as pessoas, enfim, a maioria das pessoas comem para se fartar, ou seja, satisfazer, é uma necessidade, apetite, pelo apetite. As pessoas que têm muito nunca se satisfazem. Sim, e foi muito forte essa frase, porque casa com aquilo que a gente tem comentado aqui da palestra do Ferreirinha, que foi o presidente da Louis Vuitton para a América Latina e o Caribe, que, aliás, uma excelente palestra. Ele falou, olha, as 5 pessoas, os 5 patrimônios líquidos declarados pela Forbes do mundo, que não são os mais ricos, né? A gente sabe muito bem disso, são de pessoas que vendem coisas que a humanidade não precisa. O homem mais rico atualmente do mundo é um cara que vende a Louis Vuitton. Tudo que ele vende no conglomerado de luxo. Você não precisa. Se ele não existisse, a humanidade seguia muito bem. Então, esse aspecto, Cleito, é assim. Só que aí entra na parte da comparação. Sim, obviamente, né? Porque aí é o aspecto social, né? E isso já sociais, vem bem na época do Império, se tu pensar. E aí, resumindo, a questão do casal é assim, Cleito, olha, eu sou casado há 14, indo para 14 anos agora, né? Eu casei com 21 anos, 10 anos menos que você. O Éder, né, foi meu padrinho de casamento. Tinha cabelo. E tinha cabelo. E eu não fui convidado. Pode falar. Desculpa, Cleito, foi uma infeliz coincidência. Acho que a gente não foi porque a gente era muito jovem. Exato. Mas assim, não. eu acho que entra numa coisa de que nas lições bíblicas, a gente, e aí não é religiosidade, é caminhos, né? Você tem as pessoas que são seus companheiros, né, seus colegas, mas existem pessoas que trilham o mesmo caminho que você. Então, se você está numa caminhada, numa estrada, e você tem sua comida e a sua companheira tem a comida dela, bom, vocês vão partilhar isso. Né? Ela tem laranja, você tem água e etc. Vocês estão na mesma caminhada. Então, diz muito se vocês querem chegar até o final. Eu penso assim. Então eu acho que não faz muito sentido. E como advogado, não atuo muito em direito de família, mas a maioria dos insucessos de relacionamento conjugal tem a ver com dinheiro. Primeiro no Brasil. E o aspecto do egoísmo. Porque nós, seres humanos, somos essencialmente egoístas. Quando a gente casa, penso eu, você também é casado, a gente casa para servir, não para ser servido. E se eu pego o meu dinheiro e coloco aqui no bolso e falo, não, as minhas paixões, bom, eu adoraria ter uma Z4, por exemplo, mas eu tenho uma filha e uma esposa, como é que vai caber todo mundo? Então a gente cede. Pra quem não sabe, o Z4 é uma BMW, né, a coupé que só cabe 2 pessoas. Exatamente, aí você pega e fala assim, a gente cede os nossos desejos pessoais pelo todo. E, pasmem, a gente fica muito feliz com isso. Agora tem um detalhe, né, cara? Assim, a questão, ela tá muito ligada à educação. Eu sou de uma geração em que os meus pais deram tudo o que eles podiam dar para mim, dentro da esfera de conhecimento que eles tinham.
Eu falo assim, eu nunca passei fome na vida, não sei o que é isso. Mas nunca tinha fartura. Mas tinha uma casa para morar, né? Meu pai lá, ora envolvido com construção, depois envolvido com a empresa dele, que era ligada à área moveleira e tudo mais, aquela coisa toda. E minha mãe trilhou esse caminho na educação, né? Ela foi professora primária, depois virou pedagoga e tudo mais. Mas não sobrava, não. Era uma vida muito, muito difícil. Mas a minha geração, ela não recebeu educação financeira em casa. Essa geração que está aí hoje, quarentona aí, trintona, via de regra, ela não foi orientada em casa sobre como planejar a sua vida financeira. E também não foi ensinada sobre planejamento, sobre vida sexual também, sobre esses dramas e esses traumas. Não houve conversa dos pais. Sim. Não houve ensinamento nesses aspectos. E hoje você vê uma série de conflitos, uma série de gente perdida. E hoje, nada mais importante do que você ter consultorias em várias áreas. Por isso que eu acho que a importância do podcast na vida das pessoas, que a gente tem temas dos mais variados, a gente tem conteúdo e tem ensinamentos, né, nas mais variadas áreas. E eu vejo isso, sabe, Moisés? Eu vejo que existe uma geração hoje totalmente desorientada. E infantilizada. Eu vou fazer uma aspas aqui, Éder, eu vivo muito, eu penso muito sobre o que você está falando, e quando a gente passa por algumas privações, é quase que natural que você queira que os seus filhos, evite que seus filhos passem por elas, algumas delas, né? Mas as privações são extremamente fazem com que a gente educativas. fazem com que nos tornemos quem somos, né? Sim. E há uma tendência para quem teve uma certa dificuldade de suprir isso, de alguma forma, para falar, não, ele não precisa passar pelo que eu passei. Bom, há pessoas que conseguem se sobressair quando são privados dessas questões. Uma outra questão que nós falamos aqui no podcast com o Dr. Wilson, né, que é presidente do CREA, fundador do IBAP, e aquilo que ele me falou tem me marcado profundamente. O excesso, a abundância de riqueza nos faz querer, e eu falo, hoje nunca tivemos tantos recursos simultaneamente, em todos os aspectos. E muito mal aproveitados. A maioria das pessoas, e eu não estou falando da Idade Média, eu estou falando da década de 60, 40, 30, a maioria das pessoas tinha um paletó para a vida inteira, praticamente. Tinha um par de sapato que carregava consigo por muito tempo. Então, às vezes a gente vai, e a gente esteve lá em Roraima é um estado maravilhoso, um dos estados que mais se desenvolve hoje no Brasil, impressionante, eu fiquei assim, encantado, estivemos lá com o governador, a convite dele, e assim... Tinha picanha, né? Tinha também, mas independente de qualquer coisa, assim, o que ele mostrou, falou assim, não tem como o Brasil dar errado, independente de qualquer coisa. O olhar que você tem... não vou entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo da força natural do país. As pessoas passam, os seres humanos passam, as coisas estão aqui. Existe alguém governando tudo isso, né? Independente. Mas eu gosto de conversar. É impossível um casal sobreviver financeiramente. Mas só terminando esse ciclo aqui. André, quando você editar, você edita essa minha tentativa de fazer o doutor. Mas não é que é impossível, Cleito. Porque assim. A tentativa, mas eu vou responder. Vai responder. Eu não estou correndo da pergunta. Não, é que o assunto é tão rico, mas o que eu digo é o seguinte: eu estava falando desse exemplo, que às vezes a pessoa vai num determinado estado que não tem lá grandes hotéis. Roraima, o edifício mais alto, em Boa Vista, perdão, o edifício mais alto é um hotel. Então, assim, não tem. A cidade é horizontalizada. E as pessoas ficam assim, cara, hotel maravilhoso, mas as pessoas têm tantas expectativas de ter tantas possibilidades que aí começa o que você falou, comparar. Mas evidentemente que milhões e milhões de pessoas dormem numa condição infinitamente inferior àquela. Mas a pessoa compara. Eu queria estar igual o Copacabana Palace, isso, aquilo, aquilo outro. Ninguém precisa mais do que uma boa cama, de água e um banheiro, um lugar para estar, para dormir e dormir bem. Mas a gente compara. Eu gosto de conversar com advogados que todos fizeram também filosofia. É isso aí. Então, faltou para fechar o que tu está colocando. E, doutor? Eu não lembro se foi Jim Rohn que escreveu isso, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Exato.
E respondendo a pergunta que o Cleiton fez, e vou responder agora, Aí, ninguém me tá interrompa, vendo? por favor. Ou agora, fica quieto, mas... Tá. Doutor Cleiton, é praticamente impossível um casal prosperar financeiramente se não houver um acordo entre eles sobre quem paga o quê, quando paga o quê, que tipo de ações nós vamos tomar para o nosso futuro. Nós vamos comprar uma Z4, nós vamos comprar uma X1, nós vamos andar com Cruze, com Corolla. Se não conversar isso, o senhor vai achar muito importante daqui a um pouco que a sua camisa ela possa custar R$1.000, R$1.500, independendo daquilo do futuro da sua família. Não sei se tu tem filhos ou não, mas um dia teus filhos vão estudar. Quem sabe eles não vão conseguir passar numa faculdade, numa universidade federal, você vai ter que pagar os estudos dele. Né? E você vai ter, que ficou forte, né? Você vai ter o privilégio de investir nos seus filhos. Né? Eu acho que o maior presente que o meu pai me deu foi investir em educação. O maior presente. Quando eu fiz 18 anos, fiquei feliz da vida. Pai, e aí, vou ganhar um carro? Ele disse, mas por quê? Tu não vai trabalhar? Eu trabalhei para comprar o meu, vai trabalhar para comprar o teu. Ué? Resposta boa, né? Que conversa? Tu tá doente? Tu ficou louco? Então, algumas coisas aí acabam impedindo, meu amigo, que você consiga prosperar. Por exemplo, quando a gente começa cada um a gastar para um lado, a gente não vê que no futuro nós podemos precisar desse dinheiro, porque aqueles 90 mil que eu ganhei esse mês de comissão, pode ser que seja a minha única comissão em 6 meses. E aí? Aí eu comprei um baita de um carro, tô com um baita de um carnê para pagar, porque o que eu tenho visto ao longo da minha vida profissional é que as pessoas, elas quebram por culpa delas. Única, exclusivamente, quase 100% por sua única própria culpa. Vocês aqui são corretores e muitos corretores são empresários. Quer ver um erro crasso nisso aí? Crasso. Tu tens, Cleiton, a tua empresa, a tua imobiliária, os teus corretores. Então, esse mês tu vendeu bem pra caramba, tu conseguiu com a tua equipe R$500 mil de resultado, né? E sobrou lá no caixa da empresa 200 mil. Tu vai lá e saca 100 teu Prolabore. Primeiro erro crasso. Ou saca os 200. Primeiro erro crasso. Tu tem que ter um Prolabore fixo do teu trabalho. Eu preciso receber 20 mil por mês para manter o padrão da minha vida. Sobrou 200, beleza, vou retirar 20. Os meus 20 Deixa é a minha vida. É o meu patamar de vida. Confundir fluxo de caixa com lucro. Exatamente. É um grande problema. E aí eu posso transferir, por exemplo, Pra o tua ganho vida para a vida particular. Vida particular. Aí acontece o seguinte, outra coisa, as decisões sem métricas. Como assim decisões sem métricas? Vou dar um exemplo. Um casal de funcionários meus muito queridos estavam adquirindo um carro. Ele veio conversar comigo, achou um carro que ele achou lindo pra caramba, né? Um Cruze 2012. Ele disse, meu filho, me diz uma coisa, conversei com os dois, estava comprado o carro. Quanto faz por litro esse negócio na cidade? Ele não é muito econômico, deve fazer uns 10. Mentira, não faz 8. Tá? Primeira coisa, pare de mentir para si mesmo. Métrica. Pare de mentir para si mesmo. Métrica. Quanto faz por litro? Pois vai fazer uns... mais ou menos 7, 8, isso é verdade. Então tá bom. Quanto vai custar o seguro de um carro de 2012? Opa, é mais caro. Outra coisa, meu querido, tu vai... Quantos mil quilômetros? Tá com 130 mil quilômetros. Tu vai comprar um conjunto de 130 mil quilômetros. Por que tu não compra um carro 1.0 para ti? Um pouquinho mais novo, né? Resumindo, depois dessa conversa, a esposa ficou chateada, depois ela veio e me agradeceu. Eles compraram um outro carro, 1.0, 2019. Mais novo. Bem mais novo, conjunto que rodou menos, né? Todo equipamento melhor. E o carro faz mais de 12 na cidade. O seguro não é tão caro porque é 1.0. Então, decisões sem métricas acabam fazendo o casal afundar. Você lembra, a gente repete aquela frase lá dos 5 pessoas que a gente anda e tudo, né? Aí que está a importância da gente ter boas companhias, né? Porque muitas vezes você não quer dividir seus sonhos com ninguém.
Sim. Porque você tem medo até de é uma interferência ruim, de não acontecer. Né? Mas aí eu me deparo com uma pessoa, minha amiga ali, que me dá um conselho, nota 10, que seria esse conselho aí, que seria, não tirei o sonho de você comprar seu carro. Eu tô te dando uma opção de você comprar um carro no qual você... Tô te chamando pra razão, né? Tô te chamando por razão. É um choque de realidade. Né? Aí chega uma pergunta que eu tenho que fazer essa pergunta. E eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta também na sequência aqui. Eu tenho uma pergunta, já que estamos só em homens aqui. Uma pena. Quais são os únicos 2 tipos de consumidor que existem no mundo? Bom, os 2 tipos de parei pra consumidores... pensar. Quais são os 2 consumidores que existem no mundo? o compulsivo racional, O emocionado e o... não sei. Eu já fiz pergunta em vários lugares, né? Algumas palestras de planejamento financeiro. Eu adoro quando o cara grita: "Homem e mulher!" É mesmo? Parabéns, está totalmente errado. Existem 2 tipos, só 2 tipos de consumidores no mundo: os pacientes e os impacientes. Olha. Paciente e impaciente. Aí o seu Éder, o sonho dele é botar um televisor na sala dele de 65 polegadas. Ele pega o seu automóvel, se dirige até uma dessas lojas maravilhosas que temos aqui em Brasília, não vou dizer o nome da loja, e ele chega lá, esse televisor custa R$5.000. Aí aquela moça querida, né, com alto valor estético, com um sorriso no rosto, diz: "Seu Éder, esses R$5.000 numa tacada só é muito forte pro senhor. Eu sei que é ruim, arrancar 5 assim na bucha, no cacau, é brabo. Mas, seu Éder, eu tenho uma coisa que cabe no seu orçamento, que pro senhor é nada. Vai sair no suor, você nem vai perceber. São somente 30 prestações de R$500. Barato demais, cara. Aí o Éder, emocionado, ele olha, um consumidor impaciente, ele olha para aquele televisor e olha para aquela moça de alto valor estético, Sorrindo, sorridente, que ele chamou de doutor. Parabéns pela sua escolha, né? Vocês conhecem bem do que eu tô falando, né? Sim. E ele, embala que eu vou levar. Eu levo para casa. Você Aí, faz uma surpresa para minha esposa. vou chegar em casa, filharada feliz, senta frente ao televisor. Aí ele tá olhando lá, só 500 por mês. Meu Deus, um churrasquinho a menos num final de semana. Ele começa a olhar, poxa, 500 vezes 30. Opa, 3 vezes 5, 15. Meu Deus, R$15.000. Daqui 30 meses eu vou estar pagando uma TV usada de 30 meses. Aí tem o segundo tipo de consumidor, que é o paciente. Nesses eu me incluo. O Moisés vai lá naquele estabelecimento comercial, vê a TV de 5.000. Vou dizer o que eu já fiz na minha vida. Perguntei quanto sai à vista. Não, é 5.000 ou posso parcelar em 30 de 500? Eu disse: é mesmo? Tá bom, eu volto para casa, como já peguei na minha vida, peguei um caderno, fiz um carnê de R$500, destacável, e todo mês depositei R$500 na conta. Quando eu fechei 4,5, eu botei os 4,5 do bolso, fui na loja. Ô, bonitinha, cadê aquela TV? Assim, a conta, aqui, 4.500 é minha, eu levo agora. E levo para casa. Isso é outra coisa. Essa técnica é interessante, hein? Porque juros... Essa técnica é interessante. Você sabe qual é o conceito de juros? Tu não vale, Éder, tu sabe. Você sabe qual é o conceito de juros? Pra mim é o aluguel do dinheiro. Juros é algo criado para o Moisés receber. Eu não pago juros. Sim. Ótimo, gostei dessa. Vou Juros foi algo criado para o Moisés receber. É. O último carro que eu comprei parcelado foi em dezembro de 2003. Em 24 parcelas, vai fazer 20 anos. Eu paguei a primeira parcela, olhei para minha esposa, só falta 23. Paguei a segunda, só falta 22. E ela me disse na terceira parcela: nunca mais fala isso. Economize e compra ou não compra. Então vai ficar 24 meses me torrando a paciência. E outro detalhe do casamento, amigo. Eu estava casado há uns 2 ou 3 meses.
A minha esposa eu importei do interior do estado, então ela veio para minha cidade desempregada. Casou e veio morar longe da terra dela. E ela fazia uma coisa muito importante, senhores, pode parecer ridículo, uma lista de compras. Nunca vai ao mercado sem uma lista e com fome. Exato, eu não. Aí tu tá morto. Com fome não. E Parece que essa obrigatoriedade de ter uma lanchonete dentro. Essa obrigatoriedade de ter uma lanchonete dentro do supermercado é lei, não é? Não, Depois não, disso, foi, não. É inteligência, mas não é lei, né? Aí, aquele é o maior idódromo, né? Põe o marido sentadinho lá, tomar um café para não ficar incomodando as compras. Entendi. E não atrapalhar o bom processo. Aí eu chego em casa, ela pega, tá sentada à mesa, começa a calcular, ela olha para mim, tu não vai mais ao mercado. Eu disse, hein? Como assim? Não, ou tu é cego ou tu não sabe comprar. Qual é o teu problema? Eu disse, como assim, mulher? Eu fiz uma conta que tu gasta em torno de 30% a mais do que eu. Eu gasto mais. Quando tu não é capaz de comparar o preço de um preço com o outro. O que cruzou na frente tu pega. E não tinha Kit Kat na lista, tu trouxe, não tinha isso aqui na lista. Aqueles produtos de primeira necessidade gordo. Você tem um certo complexo físico, adiposo, tal como eu, acaba vindo junto, né? Na verdade, é um acúmulo de experiências gastronômicas. Exato. Aliás, um homem sem barriga, um homem sem história, né? Sem história, totalmente. Então, sem gente, história. isso pode ser tão básico. Eu vou mostrar o tamanho do básico para vocês. Eu não consigo calcular minha vida por um dia e nem por um mês. A minha vida é sempre calculada no mínimo em 12 meses. Nossa, Mínimo é uma 12 técnica? É uma técnica. Por que essa técnica? Você que desenvolveu a técnica? Para mim serve. Para ti pode ser que poderia não. ser. Qual o nome que poderia dar para essa técnica? A vida do Moisés. A técnica seria a seguinte: como pensar a médio prazo. A médio prazo. Não a curto prazo. Longo prazo seria acima de um ano, tá? Aí eu fiz. Você poderia fazer isso, fazer um curso e monetizar isso, né? Porque Agora, Poderia, mas só para terminar, eu fiz um cálculo aqui. A pandemia foi muito boa para nós, mas a gente não está aprendendo com ela, viu? Eu tinha um costume, todos os dias eu saía de casa e ia numa padaria tomar café. Encontrava os amigos lá. Eu também. Sempre, não é de vez em quando, sempre, todos os dias. Eu chego na padaria, eu entro, não preciso pedir. Eu conheço um que toma cappuccino em cafés de Brasília todos os dias. Esse é forte. Esse é forte. Conhece? Eu conheço. Esse é forte. Tem um camarada que faz isso. Tá perto de você? Em você. Aí, gente, com a pandemia, comecei a tomar café em casa, terminou a pandemia, volto para a padaria. Ora, o café da manhã que eu pagava quase R$7 antes da pandemia, ele passou a custar R$14,50. Dobrou. Opa! O mesmo, aquela A mesma coisa. Pãozinho com não sei o quê, papá. É a mesma coisa, o pão, aquela famosa torrada, né? O misto quente, assim como se chama aqui. Sim, queijo quente. No meu caso é pão, uma fatia de queijo, uma fatia de peito de peru, maionese, prensa e um café com leite. Passou por R$14,50. Nossa. Cara, eu tenho um problema. O meu problema é o seguinte, eu não consigo calcular em dinheiro, mas em percentual. Quer ver um exemplo disso? Vou pagar estacionamento, era R$8, passou para 10 de 1º de maio. Eu disse, cara, 10 conto. Ô, Moisés, R$2. 2 não, 25%. 25%, que isso? Calcular em porcentagem, isso é demais. Da minha vida, a minha cabeça calcula em percentual. Mais uma... Aí eu fui pro mercado e comprei as mesmas coisas que eu tomo no café da manhã e fiz em casa. Aí eu calculei. Gente, o meu café da manhã, de R$14,50, ele baixou para R$5,65 tomando em casa. Uma economia de R$8,86 por dia. R$177 com 12 centavos por mês e, pasme, senhores, R$2.125 com 41 centavos por ano. Uau. 20 dias úteis. Eu estou vindo a Brasília agora, eu e minha esposa, com a economia do meu café da manhã. Vocês entenderam isso? Eu estou vindo. Sem perder a qualidade. Eu peguei um avião lá de Porto Alegre, vim a Brasília, estou voltando para casa com a minha esposa com a economia do meu café da manhã. Eu não gastei nada. Porque a gente joga muito dinheiro fora. Deus te criou com duas pernas. Se o mercado fica a 2 quadras da tua casa,
e tu pode caminhar, vai de a pé, porque tu vai de carro. Mas assim, você passa a manteiga de um lado do pão só para depois colocar as duas juntas para Moisés, deixa primeiro erro, eu detesto manteiga. Eu também não gosto. É maionese. Moisés, Olha deixa só. Tinha- Diego, eu tava na fila, você não, deixa... claro, você é o chefe. Não, que isso. Caraca, velho. Brincadeira. Na cara não, pô. Você vergonha, deixa eu falar um negócio aqui. Moisés, bacana. Bacana. Eu tenho capital, como é que é o nome? Operativo, né? Capital operativo. Meu capital operativo é de R$20 mil. Então, eu já sei que eu ganhei lá os meus 200 mil, os 180 vão ficar para cá, o meu capital operativo de 20 está para cá, tem 180 lá. Agora, existe uma métrica ou existe uma forma de distribuir percentualmente esses 20? Como é que é o uso saudável desses 20? Como que seria? O que eu preciso separar? O que eu preciso destes? Porque isso aí é minha vida, como se fosse o meu salário, né? Sim, tu está dizendo dentro do teu orçamento, dentro do meu orçamento pessoal. O que é um orçamento saudável? Bom, um orçamento saudável, aí eu vou entrar na parte da filosofia, que é o seguinte: a tua casa funciona diferente da minha. A casa de cada um de nós. Uhum. Então, por exemplo, tu tem que saber o seguinte: tu deveria, no máximo, comprometer 30% do teu orçamento mensal para aquisição do bem onde tu moras. Ok? Estou pagando o meu apartamento. A somatória do meu apartamento, do condomínio, do seguro do apartamento, né, tem que custar, no máximo, 30% do que eu ganho. No teu caso, aí tu tem 20 mil, 6 mil. 6 mil, ok. Ok? Sobra 14. Sobra 14. Desses 14, tu tem que verificar daí o quanto custa a educação dos teus filhos. E depois tu vai pegar dentro desses 14, tu vai tirar também um percentual que tu vai guardar. Como assim eu vou guardar? Te vira, velho. Vai começar a adequar a tua vida. Porque se tu não começar a guardar dinheiro, um dia tu nunca vai começar a guardar dinheiro. Tem que ter o marco zero na tua vida. Nem que seja 1.000 pila desses teus 14, que é menos de 10%. Eu ia dizer, o ideal é guardar 25%. Entre o ideal e o real muda muito a vida da gente. Tá? É muito Começa diferente. com 10%, né? Tenta guardar 10%. Uhum. Não conseguiu? Então, 1.000. Separei 1.000. Né? Inclusive, achei muito legal quando eu comecei a namorar minha esposa. Ela tinha uma caixinha pequenininha de sapato, onde ela tinha um clips com uns papeizinhos ali escrito, com o dinheirinho dela separado, isso é para isso é para aquilo outro. Nesse caso, hoje não trabalha mais com dinheiro, trabalha com conta no banco, né? Então tu vai separar. E cara, se tem uma coisa que é muito legal que foi inventada nesse mundo é Excel. Faça 2006. Tá? Faça uso dessa ferramenta e faz uma planilha e cola na tua geladeira e conversa. E planejamento é com mulher e com filho junto, com os filhos junto, não se planeja sozinho. Numa mesa, assim? Não é a tua senta na mesa. Todos que estão depois de comer. Todos que estão sobre Só que aquele mesmo teto. teto. Uhum. Depois de comer, até porque tem uma frase italiana que diz que depois de uma boa refeição se pode perdoar até mesmo os parentes. Tá? Então, almoça com o teu pessoal. E, gente, hoje nós temos uma reunião de família. Olha aqui, ó. Papai e mamãe ganham 20 por mês. Papai e mamãe gastam assim por mês. De educação, isso. Sobra, entre aspas, tanto. Agora o papai e mamãe vão mostrar como vai ser dividido essa parte. Né? Vai ser tanto para o lazer, vai ser tanto para adquirir as roupinhas, né? Vai ser tanto para o passeio. E sejam fiéis e disciplinados ao planejamento. Não adianta planejar e não fazer feedback. Tá? Vou dar outro exemplo. O mundo tá cheio de planilha linda e PowerPoint maravilhoso. Exatamente. Né? E outra coisa maravilhosa, a gente tem uns amigos que o Éder também comunga dessa mesma amizade. E esses amigos viajam muito ao redor do mundo e sempre tiveram uma encrenca, né? Chegavam lá na viagem, as filhas comprando. E briga. Aí chegou na última viagem, foram em família para os Estados Unidos e Canadá. Esse amigo pegou, abriu a carteira e disse: fulaninha,
esses Tanto. dólares são teus. Ciclaninha, esses dólares são teus. Tá aqui o teu orçamento para viagem. Ah, é para comprar, pai? O que eu vou... É para comprar as minhas coisas? Sim, as tuas coisas. O teu almoço, a tua janta, o teu sorvete, né? O hotel, o café da manhã, as entradas do parque, o aluguel do carro, o combustível do carro, o papai e a mamãe estão pagando. Agora, isso aqui é o teu orçamento. Tu vai decidir onde tu vai comer. Aí vamos para daqui para comer. Aconteceu várias vezes. Parava o carro, entrava no carro, a gente quer comer nesse lugar, no shopping. Então tá bom, sentava todo mundo. Nossa, papai, custa $70 o que eu quero comer. Tu vai pagar para mim? Não, tu tem o teu orçamento. Tá, mas tu e a mamãe vão comer aqui? Sim, no meu orçamento cabe, mas eu me disponho a comer aonde cabe no teu orçamento, mas tu não vai entrar no meu orçamento. E passou uma viagem maravilhosa, sem nenhuma dor de cabeça, pela primeira vez na vida. Que beleza. E ensinou as suas adolescentes a planejarem e a ficarem dentro de um planejamento. Chegar, entrar no local, a filha mais nova, eu não vou comer aqui, tá muito caro. Aí, tá vendo? Diegão, fala aí. Não, na verdade era só complementando o que o Cleito falou. Eu, ultimamente, no empreendedorismo, nada, na minha concepção, supera a capacidade coletiva de gerar riqueza, né? Que é o que a gente tem hoje no crowdfunding, etc., que é a construção coletiva. O Diego fala bonito, né? Eu acho que Hein, é rapaz, a captação A coletiva. famosa, pera aí. gente, crowdfunding é a A famosa caixinha. vaquinha. Só que a caixinha com propósito. Você pode ter uma caixinha para fazer um prédio, para comprar isso, aquilo, outro. Ou E aí- como diz os 3 potinhos. Nós temos o nosso crowdfunding, né? Vamos botar o dinheirinho, né? Exatamente. É, mas quando a gente fala de nome quando você tem ilhas, por exemplo, a esposa está de um lado, está do outro, você não tem a capacidade coletiva de construir. Isso a família. Eu conheço uma família que eles têm um banco na família. E o banco nasceu como? O pai tinha uma casa de herança, eram 20 irmãos. Eles não venderam. Então eles criaram uma caixinha na família. Só entra para relação sanguínea efetiva. E aí cada um vai aportando, sorteia aquele que pode receber na proporção do que ele aporta. Se alguém está precisando de dinheiro, ele olha o juro do banco na rua e fala, ó, eu vou te fazer aqui 30% menos do juro do banco, mas você vai pagar o juro para a caixinha. E eles têm hoje muito mais de 10 milhões de ativos girando dentro da família, com uma casa de 100 e poucos mil reais iniciadas. Então a economia coletiva ela é muito forte. Economia coletiva, né? Formou Exatamente. uma cooperativa em casa. E essa é a mesma lógica. Então eu acredito muito nisso. Agora, como sou, vamos dizer assim, empreendedor, né? Vivemos aí no Brasil, para cada dor, sua realidade, para cada circunstância. Eu não acredito em fórmulas de bolo, porque aquilo que faz sentido para o Moisés não faz sentido para o Éder e talvez não faça sentido para o Diego, por exemplo. Só um parênteses na tua fala. Tem 2 coisas que são vingativas no mundo. A primeira é a contabilidade. A segunda é a matemática. Ela é vingativa igual para todo mundo. Sim, Explica o vingativo. O vingativo que assim, não entra desaforo, né? Não, ela é explicar. A Cara, gente está falando para o público, a gente precisa... Perfeito. Quando eu digo que a contabilidade ela é vingativa, que se tu faz... a palavra quase saiu. Se tu faz muito devaneio, muita criatividade na tua vida financeira... Essa é a palavra. Essa é a palavra. Sem E não, ir aqui pra merda. Ah, tá. E não é linkada ao teatro, tá? Se tu faz muita merda na tua empresa, a contabilidade vai levantar o teu patrimônio e vai mostrar o teu problema. Então ela é vingativa, ela te conta. A empresa, a família, a empresa do seu negócio. Exato. As empresas, né? Dinheiro é o famoso dinheiro não aguenta desaforo. Exatamente. Assim. E é matemático. Tá? Agora, assim, ó, veja que com relação ao café, por exemplo, depende. Aí é o que o Moisés falou muito bem. Você precisa metrificar. É gasto ou investimento? Sim. Porque para mim, por exemplo, não tomar café em determinado lugar. Save money ou make money. Exatamente. Traduz aí, tem que não traduzir tomar. Sim, mas fica à vontade sobre a tradução. Mas assim, não tomar café em determinados lugares ou almoçar em determinados lugares significa tirar dinheiro do meu bolso. Sim. Então aquele café ali é investimento. Porque se eu tomar café sozinho em casa, comprando no supermercado, mesmo que ele dobrou de preço, eu não faço negócio. Então a gente tem, por isso que eu falo. Mas olha a dicotomia do que tu tá dizendo. Olha só, olha a dicotomia. Vamos lá. Tá alto nível aqui o negócio. Eu tô falando sobre
o simples ato de me alimentar. Sim, perfeito. Agora tu estás colocando um ato comercial. Eu tomo café com meus clientes e faço questão de pagar para eles, inclusive, quando vou tomar café com eles. Isso é um ato comercial. É Tá que na nem. conta, né? Está na conta. Por exemplo, automóvel. Cara, tu compraria um imóvel da Brasal? Posso falar da empresa, né? Claro, deve. Posso falar um imóvel da Brasal? Se o Nossa Éder. futura patrocinadora, poxa. Se o Éder chegasse. Não, contigo, Diego. Se o Éder estacionasse aquele Chevette 1980 caindo os pedaços, pujante, e te oferecesse imóvel, não. É claro que não. Óbvio que não. O carro é uma ferramenta de trabalho do corretor, Sim, assim como do representante perfeito. comercial. Exatamente isso. Ele não pode andar mal embarcado. E nem mal vestido. Mas, por favor, Sim. dress code é misericórdia, né? É mal vestido, é desalinhado, é o mínimo. Enfim, né? Todo o conjunto. É o conjunto da obra, tá? Agora, isso aí, nós estamos falando agora Eu vou fazer uma pergunta de aqui que é coisas polêmica. estratégicas. Isso é estratégia. Na dicotomia toda foi o desalinhamento do ato de se alimentar, que eu estou te falando, Dr. Diego, com a estratégia. Não, perfeito, Moisés. É só porque eu quero colocar aqui que o nosso público é muito diverso. Então, assim, Exato. E o corretor de imóveis, ele infelizmente, e falo como dirigente de entidade, ele é um profissional que navega no rio de prosperidade, de água doce e morre de sede. Porque ele carrega consigo o mindset, o pensamento da escassez. Poupar, é porque todo mundo fala assim, o doutor... Se ele carregasse no mindset dele, que é o pensamento dele, a teoria da escassez, ele não gastaria desenfreadamente e não comeria a poupança do futuro. Mas só porque assim, quando a gente... que assim, a perspectiva que eu quero colocar aqui não é a perspectiva... Para mim, uma pessoa que poupa, ele não é como é que é? O senhor dinheiro, o nonô correio. Não é isso. Isso não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: ele faz isso buscando prosperidade. Quando eu digo o mindset da escassez, eu digo o seguinte: eu não posso, diminuir. Não é que eu não posso, eu devo esperar. Agora, quando eu estou colocando isso, porque tem gente que vai tomar isso de lição e fala: não vou sentar à mesa com o cliente, eu quero o clube de graça, eu quero isso. É esse o ponto. Isso é mesquinharia. Mas é que as pessoas não sabem distinguir. A linha é muito tênue para algumas pessoas, e como elas não sabem distinguir o que efetivamente é prosperidade, entendeu? Agora, o primeiro conceito que está faltando aqui é que dinheiro não é um mal, tá? Exato, é o que eu sempre falo. Primeiro conceito. Dinheiro é igual microfone. Se o cara é desafinado, velho, se o cantor é desafinado, o microfone só vai amplificar Sim. o desafio do indivíduo. Interessante. Dinheiro é a mesma coisa. Se o caráter é ruim... o cara tem um caráter ruim, ele tem dinheiro, todo mundo que tem dinheiro fica ruim. Mentira? Opa, que isso? Dinheiro é uma coisa muito libertadora. Quem de vocês aqui não teve uma vez na vida de vocês que quis adquirir algo que não tinha dinheiro? Sim. Eu tive. Várias vezes e continuo tendo. Agora, pessoal, é muito libertador tu chegar naquela concessionária do carro, olhar pro carro e dizer, é o carro dos meus sonhos. E o cara falar pra ti, cara, é 200 mil esse carro. E tu diz assim, cara, eu tenho como pagar 200 mil, mas ele não vale 200 mil. Eu não vou pagar 200 mil nesse carro. Eu tenho esse direito de dizer assim, cara, eu comando a minha vida, eu não sou espectador, né? Eu não sou plateia, eu sou o ator principal da minha vida. Então, a partir do momento, eu digo, para mim foi muito libertador, né? Chegar assim, não sofro com isso. Eu tenho vontade de comprar tal coisa. Se eu achar que aquilo tá fora do preço, e tu que é alemão, Éder, perdão, o alemão ele trabalha com o chamado target cost, né? Custo-alvo. Sim. Se o negócio não tá no meu custo-alvo, velho, eu não compro. Não, até mesquinho, não. Eu não sou pão duro. Aliás, quando eu for numa loja e se me oferecer alguma coisa, se eu entrar com a minha esposa, conquistem a ela, não a mim. É muito mais fácil vender para mim do que para ela. Perfeito, muito mais fácil. Moisés, eu concordo plenamente com você, porque assim, infelizmente, nós estamos fazendo lá no Conselho Regional justamente essa questão da educação financeira. Ninguém vende prosperidade, por exemplo, ninguém faz comida
passando fome. Ninguém vende prosperidade, riqueza, e vender imóvel é vender prosperidade sem experimentar a prosperidade. Por isso que a gente vê, às vezes, o corretor, a gente quer combater a raiz do problema. Porque se você está precisando de dinheiro, você vai para os instintos mais primitivos, que é a sua sobrevivência. E aí os freios éticos e morais, eu não estou dizendo que isso explica, não justifica, mas explica, não justifica. Você começa assim, não só os freios éticos, mas os freios dos seus limites profissionais. O corretor que fala assim, ó, eu não aceito menos do que 5, 6%. Se ele estiver bem, com a vida dele organizada, ele consegue manter esse padrão. Se ele tiver com o aluguel, outro problema, a vida desorganizada, ele vai falar, aceita, porque ele está precisando para sobreviver. E aí você vai nivelando para baixo pela simples sobrevivência. Por isso eu concordo plenamente com você. Bom, aí é uma área muito técnica da qual eu não domino. Sim, mas assim... Se nós vemos assim, cara, tu prefere ganhar um pouco de um todo... Não, mas a questão não é isso. Não funciona assim. Posso falar só um aspas aqui. Okay. É que assim, Cleito, a nossa profissão tem um custo muito alto. É aquilo que você falou, não é? O resultado que vem não é lucro. E nós não podemos nos dar ao luxo de sofrer o que sofremos, com as incertezas que sofremos, para ganhar pouco. Esse é um business da prosperidade, todo mundo ganha. Porque quando eu vendo, como é que eu vou dizer para alguém que aquele imóvel é rentável se eu não sei o que é rentabilidade? Se eu não experimento isso? Como é que eu vou dizer que um doce é bom se eu nunca comi? Então eu estou fazendo para sobreviver. Então qualquer coisa vai ser bom. Eu não vou vender porque é bom para o cliente. Eu vou vender por causa do resultado. Por isso que a nossa preocupação hoje é que o corretor saiba exatamente, qualquer pessoa saiba exatamente o que é prosperidade. Eu fico pensando aqui, como não interferir no meu ciclo de prosperidade, trazendo as aulas de economia financeira, familiar, como eu faço tudo isso. É uma reflexão que a gente precisa fazer, e eu entendi o que você disse, que eu tenho que fazer tudo isso sem brecar a prosperidade em minha vida. Porque existe um fator psicológico também de você trazer escassez e sentimento de escassez e de pouco dinheiro. Mas é exatamente o contrário que o Moisés falou. Sim, eu entendo. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes você faz um movimento e você confunde esse movimento e traz o sentimento de escassez e falta dentro da sua vida. Como trazer um movimento de economia sem que isso afete o seu sentimento de prosperidade? Vamos falar, porque esse é um público do mercado imobiliário, eu vou falar da minha experiência. Isso. Há 15 anos, quando comecei, eu trabalhava pelo dinheiro. Eu precisava sobreviver. Hoje eu trabalho pelo propósito e pelas pessoas. É diferente. Quando você está no instinto da sobrevivência, você vai dizer para o cara que é bom. Você precisa vender. Você vai vender por qualquer coisa. Eu já cansei de dizer para o amigo, não compra agora. Não é bom para você. Se eu estou precisando daquela comissão, daquele número, e aí, o que eu me policio todos os dias hoje? Que eu não precise mais trabalhar pelo dinheiro. Porque a gente começa a ganhar dinheiro quando a gente trabalha pelo propósito. E é bom a gente dar essa segurança, né? Claro, porque o cara fala assim, ó, ele não olha, assim, o corretor quando está precisando, e a gente já esteve nessa posição e pode estar a qualquer momento, que a vida é assim, o cliente vê que ele está vendo nele um cifrão, é isso, é um número. Aí liga copiosamente, insiste, essa semana eu atendi 3 senhoras lá no trabalho, a gente saiu 15 para as 10 da noite. Eu tive claramente a sensação disso, sabe? Eu falei para uma, aonde tem o seu imóvel, você não pode vender agora, porque ele vai valorizar nos próximos 6 meses. Brasília está numa zona de equilíbrio aqui, o plano piloto tá barato, Noroeste tá barato. Tá barato. Então, vai equilibrar. Águas Claras sempre foi metade do plano e Águas Claras está 80%, 70% do plano piloto. Então tem que ter um desequilíbrio aí que vai ser corrigido. Já uma, que tem uma casa numa região de condomínios aqui, eu falei, tá na hora de vender. Lá você tá num ponto que é interessante você realizar isso aqui agora, até para ficar lá dentro. Que ela tem um outro lote, né? Até para ficar lá dentro mesmo fazendo o giro da coisa. Então, essas coisas, elas são importantes, né? Mas assim, a questão do honorário e do comissionamento, essa semana a gente teve uma situação de um cliente que falou assim, olha, estou desistindo do negócio porque eu não concordo em pagar essa quantidade de comissão.
esse desrespeito, quando você olha assim, uma vez eu estava num domingo à noite e um cara me ligou, aí começou a brigar comigo. Que absurdo, eu tô lendo esse contrato aqui, tô vendo esse honorário, é um absurdo pagar isso aqui. Eu falei, amigo, você é o coroamento de um negócio, você é a ponta, é a conclusão. Mas e o trabalho envolvido aqui? Você sabe quantas pessoas passam para que isso ocorra aqui? De foto, anúncio, site, portal, faixa. Quantas pessoas receberam a visita neste imóvel? Então isso aqui é um coroamento de um trabalho árduo e de muito tempo. Você foi aquele que topou comprar. Ou aquele que entendeu que a sua família merece viver aqui. Isso tem que ser um momento feliz. Porque se não for uma questão feliz, é preferível até que você não faça mesmo. Agora, se a gente entende que só a nossa profissão é vantajosa, só o que a gente faz tem valor e o que o outro não faz não tem valor nenhum, aí a gente começa a ter um problema. Um problema. Um desrespeito, né? Um desrespeito, né? Mas olha, amigos, acho que o Moisés quer comentar sobre isso, né? E a gente já vai começando aí pro fechamento. O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar. Falta muita coisa aqui. Moisés pode estender porque ele é do Rio Grande do Sul. E aí a gente não vai ter tanta chance. Mas eu tenho que ouvir isso do Moisés. Por favor. Não que você falou muito bem isso, mas não é essa a questão. Eu quero dizer assim, Moisés, como que eu, Cleiton, posso fazer os meus controles, colocar os meus limites, sem que... Eu não que eu estou falando da teologia da prosperidade. Eu acredito muito na energia da prosperidade. Eu acredito muito de eu acordar, já fazendo umas projeções sobre o meu futuro, projeções sempre para cima. Acordo dizendo o seguinte: hoje eu vou receber uma boa ligação, hoje eu vou atender um bom cliente. Quando eu vou precificar os meus negócios, eu sento com o cliente para falar sobre comissão. Diego, tem uma coisa interessante que são aqueles pacotes de serviço que você oferece que fica difícil do cliente não querer te pagar aquela comissão. Mas eu digo assim, como eu... Você pode até falar teologicamente, se for o caso. Eu não estou falando de religião aqui, mas a gente pode falar de energia. Como eu fazendo esses controles rígidos de custo, de gasto, de economia, para eu não ser pego na armadilha de virar um cara que quebra a prosperidade, porque eu penso sempre que eu não tenho dinheiro, que eu não vou conseguir, entendeu? Tá. É isso. Vamos lá. Primeiro, a prosperidade tem que ser um meio e não um fim. Começa por aí. Tem que ter propósito, né? Ela tem que ser um meio e não um fim. Ou seja, tudo que eu faço é para ter dinheiro. Cara, tu vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Tu não vai ter mais amigos, não vai ter mais família, tu não vai ter mais nada. Porque tu vai ter dinheiro. Para quê? Para que ter dinheiro se não pode curtir aquele dinheiro? Sim. É para olhar o teu saldo bancário alto? Ah, cara, por favor. Nós conhecemos um que gostava de olhar a conta no banco, né? Então, começa por aí. Ela tem que ser um meio e não um fim. Segundo, para chegar nesse ponto, tu precisa de disciplina, ok? E uma boa notícia para vocês, a disciplina ela é adquirida através de hábitos. Vocês sabem quanto tempo a gente precisa fazer repetição de algo para virar um hábito na vida da gente? 21 dias, 22, né? 66. Tem um estudo... de Jane Wardle, da University College de Londres. Eu faço academia, só fiz até o 21. Aí. Publicado em 2012. Né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi que era 66 dias, porque até a década de 90 era 90 dias. Então hoje, se tu fizer 66 dias consecutivamente a mesma coisa, se forma um hábito. É que nem o aprendizado, né? Quando começou a dirigir, tu ia debriar o carro, né? Se é para quem tem carro ainda que troca marcha, tu olhava pro pedal, aí tu tinha que olhar como engatar primeiro, olhar a segunda. Tu começou a dirigir, formou um hábito, tu não olha mais para nada, entendeu? É automático na tua vida. Né? Exatamente, é automático na tua vida, ok? Essa é a primeira coisa. Quando tu fala ali em levantar de manhã e ter atitudes positivas, cara, tu vai comprar de alguém mal-humorado? Por favor, velho. Não dá. Eu fui uma vez comprar um carro com a minha mulher, cara. Na concessionária Ford em Novo Hamburgo. Falo porque ela já fechou. Tinha que fechar. Né? Não a Ford, a concessionária. O cara chegou lá e disse pra mim, eu fui ver um carro, ele me aconselhou a olhar um outro carro que eu não queria.
E como eu tava recém-casado, e o cara falou assim, cara, compra esse aqui que é menor, que esse grande vai carregando tua sogra junto. Isso é um câncer na vida do cara. Pô, velho. Nossa senhora. Nunca vi o cara na minha vida. Que absurdo. Claro que quando eu fui fazer o test drive, eu e a minha esposa, eu arranquei o carro, você considera de volta, entrega essa porcaria que a gente não vai comprar desse cara. E ela tinha razão. Né? Abordagem totalmente errada. Tá? Então, se tu acorda de manhã já de, não vai dar certo, é que nem o hard, vida, dor, aquela hiena chorona, né? Hiena chorona, é. Tu vai plantar batata que colher abacaxi por quê? É isso aí. Tá? Maravilha. Primeira coisa, isso aí. Segundo, quando tu fala em energia, eu tenho um sócio. Mais um sócio. Eu acredito em Deus. Cara, se tu acredita em outra coisa, respeito o teu posicionamento, a tua cosmovisão, para falar uma palavra mais bonita. Né? Sim, sim. Respeito, tranquilo. Eu tenho o meu sócio. Tá? O meu sócio, ele participa comigo de tudo que acontece na minha vida. Eu posso falar percentuais desse lugar aqui? Você pode falar qualquer coisa. O meu sócio, ele me abençoa com saúde, me abençoa com inteligência, com oportunidade de trabalho. O meu sócio, ele me dá 100% de tudo das minhas bênçãos da minha vida. E eu devolvo para ele 10%. Devolvo porque não é meu. Eu aprendi esse devolvo com o Éder. Eu devolvo porque não é meu. Tá? Isso é um princípio bíblico, você acredita na Bíblia, pega Malaquias 3, verso 10, Velho Testamento, você vai descobrir isso. Né? Só que isso eu não estou dando nada, estou devolvendo, cara. É uma devolução. É uma devolução. E eu dou mais uma oferta, né, para diversas entidades, outras coisas para ajudar. Beleza? Isso é meu sócio, que me abençoa, né, e me ajuda. E tem me mantido, tem suprido todas as minhas necessidades até hoje, inclusive na pandemia. Durante a pandemia, pasme os senhores, eu cheguei no menor percentual de inadimplência da história do meu escritório. Sabe qual foi o percentual? 0. Fantástico. Eu não tive inadimplência durante uma época da pandemia. Hoje eu não estou com essa inadimplência, cara. Fantástico. Tá? Então, quando eu mais precisei, o meu sócio me ajudou. Isso é minha crença. Isso é um né? papo bem longo. Daria para fazer um... Eu quero perder o... Pode Eu quero focar. Só que eu quero colocar uma outra coisa aqui para vocês, que são corretores. Que eu acho bem importante. Eu tenho um estudo aqui, e corretor é um cara que ele gosta muito de fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, como diria meu falecido tio, que era grosso, que nem destroncado, eu vou dar um plus a mais aqui na nossa conversa. Eu peguei um estudo, quando a gente está fazendo uma tarefa, tu está atendendo o teu cliente. E eu estou falando agora como cliente. Sou cliente de vocês. Opa. Eu tenho pavor quando estou sendo atendido e o corretor ele para atender o telefone, o vendedor. Não faço isso nunca. Ou ele para responder um WhatsApp, ou ele está na tela do computador e ele vai ali atender. Os melhores do mundo fez essa analogia aí. Cara, eu odeio isso e vou dizer assim, eu faço parte de uma grande média de clientes que odeiam isso, só que eu faço parte de uma classe de clientes. Eu sou o cara que não reclama, mas sou o cara que não volta. Não volto. Terrível, terrível. Não volto. Perdeu, cara. Morreu. Eu li um estudo que eu achei bem importante sobre a atenção e o tempo. Quando tu estás fazendo um projeto, tu veio agora vender um imóvel para mim. Esse lançamento agora desses imóveis da Brasal que tu tivesse com os melhores do mundo, que o Éder não me convidou, tudo bem, Éder, não tem problema. A gente que eram só os melhores do mundo. É uma né? turma de não convidados. Mas você está acima dos melhores. Ele convidou só os 100 melhores amigos. São 2 não convidados. Eu era a ficha centil. Vamos lá, se tu estás atendendo o Moisés, foi lá tá, no empreendimento, quando tu está conversando comigo sobre isso, tu tem 100% da tua atenção voltada para este assunto, para esta operação. Exato. A partir do momento que tu pega o teu telefone e vai responder um WhatsApp, pasme, tu vai ter somente 40% de atenção nesse projeto de vender para mim. Porque tu vai perder 20% trocando mentalmente dentro da tua cabeça, do tempo, para trocou a ficha, entendeu? Mas se tu, além de responder o teu WhatsApp, tu receber uma ligação e atender ele, isso é só uma ligaçãozinha aqui, é o meu supervisor que está ligando. Pasme, senhores,
tu vais ter somente 20% do tempo disponível para o projeto de vender esse lançamento da Brasal para o Moisés. Entendeu? Entendi. 3 coisas. 4 coisas que tu fizer ao mesmo tempo, 10% só do tempo ocupado para mim, demora 60% do tempo investido para conseguir estar trocando de uma ficha para outra. Então, atenção total, né? Atenção total. Agora, se tu fizer 5 coisas ao mesmo tempo, e acontece às vezes, tu só consegue investir 5% do tempo de atenção para o teu projeto principal. E 75% do tempo tu gasta para trocar mentalmente o foco da atenção daquilo que tu estavas fazendo. Isso é muito importante. Eu sou um cara naturalmente distraído, eu me distraio fácil, eu converso sozinho. O Diego até fica zoando de mim por trás, que eu sei, até canta música aí, até faz uns negócios aí. Entendeu? Se dirige com ele, ele fica assim. Então, assim, eu sou assim. Mas, na hora que eu tô com o cliente, cara, é um foco tão nele, tão nele, entendeu? O tempo é só dele. Cara, põe teu O tempo celular é só dele. lá no modo avião. Não só isso. Aqui, Moisés, ó. Ele não Vira. tem. Ele. Aqui, ó. Agora, Entendeu? Isso e é verdade, porque eu já fechei alguns negócios com E tu ela. falou uma coisa aí, cara, que eu acho que tem que frisar. Quando tu falou do cliente, né, a necessidade toda. Um grande erro que eu vejo nas vendas é o cara tentar entender a dor do cliente. Ele tem que tentar entender a dor com o cliente. Exato. Porque muitas vezes eu, com o cliente, nem entendo o que eu estou sentindo. É um paciente, juntos, né? Agora, Cleito, você falou um negócio e eu quero fechar isso, porque é Meus muito amigos, importante. Fechando, O programa tá Moisés ótimo, mas... Vamos terminando. Opa, o tempo Mas foi. olha, essa questão do acordar positivo, do pensamento positivo, o segredo, né, que se tem aí, a força está em você e etc. Isso é um pensamento até apaixonante, cativante, mas às vezes é muito perigoso, sabe, Cleito? Porque as pessoas começam a nutrir uma visão muito poliana das coisas. Eu não gosto de livro de autoajuda, tá? Assim, me perdoe quem gosta, eu gostaria de escrever um, porque aí eu fico milionário e tal, mas eu não gosto de livro de autoajuda e explico. Porque Aliás, você já leu o livro do Diego? Vou trazer, vou trazer aqui depois para vocês. Então. Ele engessa as pessoas numa forma como se todo mundo coubesse ali. E aí, meu amigo, você vai com toda a sua fé acreditando que aquilo vai dar certo. Mas deu certo para o Moisés, não deu certo para o Diego. Aí você fala, poxa, eu fiz tudo o que o livro disse que eu tinha que fazer, então eu estou quebrado. Eu estou errado. E aí a autoajuda, com todo respeito, eu sei que tem gente séria, tem trabalho sério, mas ela virou quase que o ópio de uma sociedade que precisa de uma forma. Então, quando você fala assim, quando a pessoa acorda, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, por si só não muda a realidade. E essa visão muito poliana da vida, ela faz com que as pessoas fiquem extremamente fragilizadas. Porque elas vão falando assim, não, o mundo é duro, o mundo é difícil. Eu tenho o discurso do Churchill, ele fala, eu não tenho nada a oferecer para vocês a não ser lágrimas, suor e sangue. É isso. Mas se vocês forem à luta, se vocês enfrentarem, vocês vão encontrar vitória no ar, vitória no mar, vitória na terra, vitória em todos os lugares, para ficar numa visão mais secular da coisa. Então eu, Cleito, penso que as pessoas, quando elas acham que a força está nelas, elas relativizam a dificuldade que realmente existe. E aí ela acha que o pensamento vai superar aquela dificuldade. Realmente... Não, e aí eu entendo que o pensamento positivo deve estar conosco. Mas ignorar que o mundo tem adversidades... Eu acredito que o pensamento gera... o pensamento gera uma ação e a ação gera o resultado. Não é um pensamento positivo por si só que te dá dinheiro. Sim. Você tem que nascer e você tem que acordar com ele. Isso é um fato. É ter um olhar positivo. É um olhar positivo. Ok, sobre eu isso. falo quiser assim, mudar é o olhar mundo, para a começa solução. arrumando a sua É cama. olhar para a solução, assim. Não é a questão do autoajuda. É o a fazer, questão, né? Tem que fazer. É a questão do você acordar já querendo fazer a coisa dar certo. Essa semana eu mandei pra minha equipe toda e falei, olha, você tem que parar agora e ouvir isso aqui. E assistir isso aqui. Uma mulher mostrando cientificamente o que acontece com as nossas células
Isso. Quando nós internalizamos problema. Uhum. Quando a gente Terrível. traz para dentro da gente, e a gente vai falar isso num podcast sobre saúde, sobre outras coisas logo. Agora, Mas assim, quando a gente internaliza essas coisas, a gente traz um mal para dentro da gente. Então, olhar a vida sob uma perspectiva melhor é muito bom. Mas aí, meus amigos, Moisés, Poxa vida. você vai estar aqui daqui uns dias de novo. Então Nós vamos gravar de novo. a gente grava de novo. Qualquer coisa a gente vai pra Novo Hamburgo também. Bora. A cidade é maravilhosa. A gente faz uma gravação lá. Eu tenho certeza que ele vai Poxa achar um vida. estúdio tão bom quanto ao da By9, porque o estúdio aqui realmente é muito bom. Não sei Eu se é topo. tão bom, mas é bem parecido. Nós somos muito bem tratados aqui, eles são realmente muito feras. Pedir que todos nós olhemos para aquela câmera ali. Ó, gente, obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, porque obrigado. vocês são a razão de existir do nosso programa. Obrigado. E eu creio que nós conseguimos contribuir aqui com os ensinamentos que o Moisés nos trouxe de ter uma vida financeira equilibrada, próspera e feliz. Né? Nós temos as nossas peculiaridades profissionais. Quem cuida de vendas e recebe comissão, ora recebe um pouco mais, ora recebe um pouco menos. Esse equilíbrio é necessário. Acho que a gente falou um pouquinho sobre ele. E esse aqui é um podcast daquele para você favoritar e de vez em quando ouvir. Porque essas coisas a gente tem que ouvir sempre. Verdade. Que às vezes a gente começa a ficar meio negligente aí e não prestando atenção nas coisas. Moisés, obrigado, meu amigo. Prazerzaço. Cleiton, muito obrigado. Diego, vamos para cima. Até o próximo Empirecast. Um abraço, Deus abençoe gente. vocês. Tchau, tchau. tchau, tchau.